Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje aqui é sobre o estudo do sinal de funções lineares, tá bom? Nós vamos nos basear no livro do IESE, esse livro aí que a gente usa como livro-texto, tá bom? É um dos livros que a gente usa como livro-texto, a terceira edição, volume 1, capítulo 6, tá bom? Funções do primeiro grau. Se você for dar uma olhada lá, o que a gente vai fazer aqui basicamente é o que está sendo discutido lá, tá bom? E eu vou discutir com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Com vocês, tá certo? Então, o que se trata esse assunto? Aqui, o que a gente vai tentar procurar, né, é que para uma função qualquer do tipo y igual a f de x, tá bom? A gente vai tentar se perguntar a seguinte questão: para que valores de x temos f de x maior do que zero, f de x igual a zero ou f de x menor do que zero, tá bom? Então, o que ele está perguntando aqui, no fundo, é quais são os valores de x, quais são os intervalos de x pertencentes ao domínio da função, na qual o f de x é positivo, o f de x é igual a zero ou o f de x é negativo, tá bom? Então, no fundo, né, ou seja, quando você vai tentar entender o que ele está de fato te perguntando, é quais são os valores de x do domínio na qual a função, né, ou seja, os valores da imagem é positivo, ou os valores da imagem é zero, ou os valores da imagem são negativos, tá bom? Então, por exemplo, quando a imagem for positiva, a gente tem um comportamento da função, ela está acima do eixo x. Quando os valores da imagem for negativo, a função está abaixo do eixo x, tá bom? Isso significa que todos os valores que estão acima do eixo x são positivos, tá bom? No que se refere à imagem, e todos os valores da função que possuem estão abaixo do eixo x, né? Eles são os valores de imagem cujo, né, os valores da negativa, tá bom? E o f de x igual a zero é um ponto importante da função que a gente chama de raízes da função. Na verdade, perceba que eu só vou poder dizer que uma determinada função possui imagem positiva ou imagem negativa quando eu souber onde que a função atravessa o eixo x, ou seja, quando é que a função toca o eixo x. Perceba, essa função aqui é uma função imaginária, né? Assim, a gente não tem uma expressão bem definida para ela, eu só coloquei aqui para ilustrar o nosso problema, tá certo? E o que eu quero saber aqui, primeiro, para eu saber em que momento a função é positiva, em que momento a função é negativa, né, é preciso saber primeiro as suas raízes, tá bom? É preciso saber quais são os pontos onde a função toca o eixo x, né, e a partir daí supor, né, com outras ferramentas que vocês vão aprender depois, o que acontece, né, com a função a partir daí. Vou dar um exemplo. Perceba que essa função aqui não é uma função linear, obviamente, é uma função não linear, mas também não é uma parábola, como vocês conhecem, né? Ou seja, é uma função provavelmente aí de um grau maior, né? Digamos um quinto grau, um sexto grau, não importa. Vocês vão depois entender melhor isso daí, né? Mas a gente sabe, pelo gráfico da função aqui que ele está mostrando, né, que a função toca o eixo x em 4 pontos. Quando x é igual a menos 1, a função cruza, né, o eixo x. Quando x é igual a 2, a função não cruza, né, mas ela toca o eixo x. Quando x é igual a 4, né, a função ela toca o eixo x e ela cruza o eixo x também, né? E quando x é igual a 7, ela também toca o eixo x e ela cruza o eixo x, tá bom? Então, para eu saber se a função, se existe um intervalo de x na qual a função tem imagem positiva ou negativa, eu preciso saber primeiro quem são as suas raízes. Quais são os pontos da função que tocam
o eixo x, tá bom? Esse é o primeiro passo, é você tentar descobrir quais são os pontos da função que tocam o eixo x. Então, aqui nesse exemplo, nessa ilustração aqui, eu tenho 4 pontos. Eu tenho o -1, o 2, o 4 e o 7. Com certeza absoluta, eu já resolvo, né, 1/3 da questão. Por quê? Porque eu já sei quem são os pontos x, né, onde a função toca o eixo x. Ou seja, eu sei quem são as raízes da função, né? Então, essa função ela tem 4 raízes. Tá bom? 4 raízes, isso é um indicativo de que realmente ela é uma função de ordem superior. Tá bom? A gente vai descobrir depois, por exemplo, que a parábola tem 2 raízes. Uma função cúbica, ou pode ter uma raiz, né? Uma função cúbica pode ter no máximo 3 raízes. Uma função de quarta potência pode ter no máximo 4 raízes, e assim sucessivamente, né? Só que o fato dela ter 4 raízes não significa dizer que ela é do 4º grau. Ela pode ser de um grau maior. Tá bom? Assim como a parábola ela pode tocar ou não o eixo x, ela pode ter 2 raízes, ela pode ter uma raiz ou ela pode ter nenhuma raiz, como a gente vai ver mais na frente. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa para você saber se ela é positiva ou se é negativa, se os valores da função assumem valores positivos ou negativos, eu preciso descobrir primeiro quem são as suas raízes. No nosso exemplo aqui, a gente tem -1, 2, 4 e 7. Tá bom? Além disso, além de descobrir quem são as raízes, eu preciso saber se quando a função passa pelo aquele ponto da raiz, se ela passa por aquele ponto ali de forma crescente, decrescente, ou ela passa por aquele ponto ali sem crescimento definido. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Esse exemplo dessa função é muito interessante porque ela aborda justamente os 3 casos. Por exemplo, quando a função passa pelo -1, né, o -1 é uma raiz, só que ela passa pelo -1 crescendo. Ou seja, ela passa pelo -1 de forma crescente. Tá bom? Isso me diz que depois do -1, ela vai assumir valores positivos. E antes do -1, ela vai assumir valores negativos. Tá bom? Já na raiz 2, a gente tem uma situação muito peculiar. Ela toca o eixo x, portanto, o 2 é uma raiz, só que ela não cruza o eixo x. Né? Mas na frente, quando você estiver estudando derivadas, né, você vai ver que as derivadas elas vão ajudar justamente a saber se ela vai cruzar o eixo x de forma positiva, de forma negativa ou de forma zero. Ou seja, se ela vai cruzar o eixo x de forma crescente, de forma decrescente ou de forma nula. Né? Então, no ponto 2 aqui, por exemplo, você não consegue identificar se existe crescimento ou decrescimento da função quando ela cruza o eixo, quando ela toca o eixo x, tá bom? Porque ela não cruza o eixo x. Ela simplesmente toca e volta. Né? Ou seja, ela permanece aqui com valores, tá bom? Positivos da função. Tá certo? Aí ela vem e toca novamente o ponto x igual a 4. Aí aqui já é diferente. No ponto x igual a 4, ela toca o ponto x igual a 4 de forma decrescente. Ou seja, ela passa pelo ponto x igual a 4, né, de forma decrescente. Né? Ou seja, antes de 4, tudo era positivo. Depois de 4, a função é negativa. Né? Aí ela faz uma nova volta aqui e agora cruza de novo o eixo x no ponto x igual a 7. Né? Só que ela cruza o ponto x igual a 7 de forma crescente. Tá certo? Então isso significa dizer que a partir de 7 ela assume agora valores positivos e antes de 7 ela assume valores negativos. Tá bom? Isso é um contexto geral. Lógico que a gente vai aplicar em problemas mais simples, como no caso das retas, tá bom? Das funções lineares, tá bom? Mas a ideia é essa. Aí vocês, professor, mas como é que eu vou encontrar as raízes dessa função aí, 4 raízes, como é que eu posso encontrá-la? Sim, realmente, encontrar raízes de uma função não é uma tarefa fácil, é um problema matemático bem complexo. Muitas vezes, dependendo da função que você tem, as raízes são até impossíveis de serem encontradas analiticamente. Você pode ter funções que só
você só encontra as raízes numericamente, computacionalmente, né? Mas a gente não vai trabalhar com isso exatamente agora, né? Eu vou trabalhar com vocês apenas, nesse momento, funções lineares. Tá bom? Agora, futuramente, lá no cálculo, você vai ter exatamente esse tipo de problema. Você vai ter funções aí que possuem várias raízes e você vai tentar descobrir quem são as raízes da função. Depois você vai tentar descobrir se a função passa pela raiz de forma crescente ou decrescente, para saber dizer se ela é negativa ou se ela é positiva após a raiz ou antes da raiz, tá certo? Então, vamos aqui, ó, pegar essa mesma função, ó. Então, como eu já discuti com vocês, antes de x igual a menos 1, a função ela assumia valores negativos, tá bom? Depois de x igual a menos 1, ela assumia valores positivos. Quando chega em 2, a função é 0, porque é uma raiz, ela toca o eixo x. Entre 2 e 4, você percebe que a função assume valores positivos. Aí você está dizendo, quem é que assume valores positivos? São as imagens, né? As imagens que estão aqui nesse intervalo, acima de 0, são positivas, né? Então, essa parte do domínio aqui entre x igual a 2 e x igual a 4, esse pedacinho do domínio da função aí, ele possui imagem sempre positiva, tá certo? Aí, ó, a partir de 4, a função já assume valores negativos, tá bom? E antes de 7 continua negativo. Quando cruza o ponto x igual a 7, você tem valores novamente positivos. Isso é o que a gente chama de estudar o sinal das funções, né? Lógico que a gente vai aplicar aqui para funções lineares, mas eu estou dando um caso aí bem geral, tá bom? Então, ó, a gente constrói esse diagrama aqui, ó. Como é que esse diagrama ele é construído? Você escreve o eixo x novamente, mas sem desenhar o eixo y, apenas faz um esboço aqui pequeno, né? E identifica quem são as raízes da função. Então perceba que as raízes aqui estão identificadas como menos 1, 2, 0 e menos 1, 2, 4 e 7, né? E nesse valor de raiz a função é 0. Ó, perceba que eu coloquei um 0 aqui, 0, 0 e 0. Aí, antes de x igual a menos 1, a função assume valores negativos. Esse é o sinal de y, né? Depois de x igual a menos 1, a função assume valores positivos. Aí a questão é que o 2 é um ponto peculiar, ela não cruza, né? Então ela passa de novo a assumir valores positivos, né? Só que no 4 ela já cruza o eixo x, então ela passa para o lado negativo. Então o sinal da função aqui é negativo, tá bom? E após o x igual a 7, a função assume valores positivos, né? E aí depois a gente não tem mais nenhuma informação do que acontece com a função, nem para além de 7 e nem para, né, além de menos 1, tá certo? Então, pressupõe-se que a partir de menos 1, para trás, né, pelos lados para a esquerda de menos 1, a função ela sempre vai ser negativa, e para além de x igual a 7, a função sempre vai ser positiva. Como você não tem mais nenhuma outra informação do que aconteceu com a função aqui, a questão se resume a estudar a função apenas nesse intervalo aí, né, entre x igual a menos 1 e x igual a 7. Tá bom? Pelo que ele forneceu aqui, se resume a isso. Tá bom? Então a conclusão é o seguinte: f de x é igual a 0, que são as raízes, né, em x igual a menos 1, ou x igual a 2, ou x igual a 4, ou x igual a 7. E o f de x é maior do que 0 quando o x, ou seja, onde é que o x é positivo? Né? Onde é que o x é positivo? Quando o x estiver entre menos 1 e 2. Está aqui, ó. Ela é positivo quando o x estiver entre menos 1 e 2. Ou quando o x estiver entre 2 e 4. Está aqui de novo, ó. Ou quando o x for maior do que 7. Tá bom? Quando é que o f de x vai ser negativo? Ou seja, quando é que a imagem da função dá negativa? Quando o x for menor do que menos 1. Tá aqui.
x menor do que menos 1, ou quando o x estiver entre 4 e 7. Tá ok? Quando o x estiver entre 4 e 7. Tá certo? Então, perceba que essa análise de onde a função é positiva ou de onde a função é negativa, ela faz parte, ela é justamente o chamado estudo do sinal das funções. É você descobrir onde é que ela é zero, onde é que ela é positiva, onde é que é negativa. Tá bom? Para a função linear é mais simples. Aí você diz, por quê? Né? Porque a função linear, toda função linear, toda função do primeiro grau, ela só toca uma única vez o eixo x. Né? Ela sempre vai tocar o eixo x, mas ela só toca num ponto. Então o que acontece antes ou depois é fácil de saber. Né? Vamos para a função linear. Né? Então, caso a função seja crescente, ou seja, o a da função, que é o mesmo m, né? Por isso que eu digo que alguns livros usam a, outros usam m, né? O livro do Hoffman usa m, por isso que eu mantive aqui o m, mas o livro do Eliese aqui ele usa o a. Né? Então é importante você entender que alguns livros usam a, outros livros usam o m, tá bom? Alguns professores gostam de usar o a, outros gostam de usar o m. Né? Então isso aí é uma briga aí que não vai ter fim, né? Uns usam M, outros usam A e pronto, vai ficar sempre nisso aí. Não tem um padrão, tá bom? Bom, o que acontece? Então, quando o f de x é linear, né, fica fácil da gente saber, de a gente fazer o estudo do sinal. Por quê? Eu preciso identificar onde é que é a raiz. E quem é a raiz de uma função linear? A raiz de uma função linear, ela vai ser aquele valor da função quando o f de x é zero. Então, perceba que quando o f de x for 0, o x é menos b sobre a. Está aqui, ó. Isso aqui é a raiz. Menos b sobre a. Você passa o b para o outro lado, divide, né? Fica igual a menos b sobre a. A gente mais na frente vai fazer uns exercícios e aí eu vou mostrar explicitamente como é que a gente calcula as raízes e faz o estudo do sinal. Só que a função ela é crescente. E aí você fica na sua cabeça, o que é uma função crescente? É uma função que tem a inclinação positiva, né? O a é positivo. Então ela cresce nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Quando ela cruza o eixo x, ela cresce exatamente nesse sentido. Eu vou mostrar depois o gráfico, aí você vai entender. Mas eu quero que você seja capaz de fazer o estudo do sinal de uma função, tá certo? Sem precisar fazer o gráfico. Esse é o maior trunfo, digamos assim, da álgebra, do cálculo. É você estudar o comportamento das funções, usando todas as técnicas que você possa imaginar, né, sem precisar necessariamente fazer o gráfico. Lá no cálculo 1, o professor vai estimular você a fazer o estudo do sinal de diversas funções, usando derivadas segundas. Né, e você tem que ser capaz de dizer o sinal da função sem fazer o gráfico da função. Professor, mas tem um gráfico aí, é bom, é fácil, fica rapidinho. Beleza. Né? Mas existem funções, como eu já disse para vocês, que tem gráficos, né, que muitos desses softwares aí, eles não comportam o intervalo em que você deseja. Né? Ou seja, não é capaz de processar alguns intervalos. Né? E você tem que ser capaz de estudar o sinal da função sem precisar necessariamente fazer o gráfico. Tá bom? Então, função crescente, ó, imagine que tem uma reta passando aqui. Ela é crescente, tá certo? Se fosse decrescente, seria nesse outro sentido. Mas não é crescente. Então, a reta passa nesse sentido aqui. Tá bom? Então, você já deve imaginar que quando o x for maior do que a raiz, né, a função ela é positiva. Quando o x for menor do que a raiz, a função é negativa. Portanto, f de x vai ser um x maior do que zero quando x for maior do que menos b sobre a. E o f de x vai ser menor do que zero quando x for menor do que menos b sobre a. Tá certo? Então esse é o estudo do sinal de uma função linear. Como é que fica no gráfico? O gráfico aqui, como eu lhe mostrei, ó, quando a função é crescente, a reta ela passa, ela toca o eixo x aqui na sua raiz, que a raiz é menos b sobre a, né? E ela
a partir da raiz passa a ser positiva e antes da raiz passa a ser negativa. Tá bom? Então, voltando para o diagrama aqui, ó, antes da raiz ela é negativa, depois da raiz ela é positiva. Então, esse aqui é o gráfico, né? E o estudo do sinal da função linear é muito simples. Você identifica a raiz, se ela for crescente, né, para o lado positivo da raiz, o lado maior da raiz é positivo e para o lado esquerdo da raiz é negativo. Tá bom? Exemplo, vamos estudar os sinais da função f de x igual a 2x menos 1. Tá bom? Então, primeiro, vamos calcular a raiz. O procedimento é sempre esse. Raiz, diagrama, solução. Raiz, diagrama, solução. Para facilitar, você faz o gráfico para entender melhor o que está acontecendo. Mas não é uma condição obrigatória fazer o gráfico sempre, porque apenas com o diagrama você é capaz de dizer o que está acontecendo. Né? Então, primeiro, função 2x igual a menos 1. Não precisa se desesperar e fazer logo o gráfico, não. Vamos fazer algebricamente aqui. Ó. Quando é que o f de x é 0? Né? Então, 2x menos 1 igual a 0. X igual a 1 meio. Olha só, eu descobri que a raiz dessa função é 1 meio, ou 0,5. Tá bom? Então, isso me diz o seguinte, que em x igual a 1 meio, x igual a 0,5, aí eu venho para o diagrama aqui, ó. X igual a 0,5. Lembre-se que no diagrama não precisa você fazer o gráfico, não precisa você colocar o eixo y aqui. Você coloca simplesmente o eixo x. Tá bom? E eu quero estimular você a fazer esse diagrama aí e não fazer o gráfico. Por quê? Porque o uso correto do diagrama vai permitir que você faça outras operações mais complexas mais na frente, né? Como resolver inequações, né? Com produto de funções lineares, com quociente de funções lineares. Então, se você souber trabalhar corretamente o diagrama, né, que é colocar a raiz e saber para onde é que ela é positiva e para onde é que ela é negativa, né, você, né, vai ter uma habilidade aí muito boa para estudar outras funções mais complexas, outras inequações, por exemplo. Tá bom? Então, x igual a 1 meio é uma raiz, tá certo? Então, para além de x igual a menos 1 meio, né, ou seja, para a direita de x igual a 1 meio, como a função ela é crescente, tá bom? O nosso m aqui da função do primeiro grau ele é positivo, né? Então, a direita da raiz é positivo e a esquerda da raiz é negativo. Solução: x maior do que 1 meio, função positiva. Para x menor do que 1 meio, função negativa. Tá bom? E aí o gráfico te auxilia a visualizar justamente isso. Então, x igual a 0 para a raiz, né? x igual a 1 meio é a raiz, né? À direita da raiz você tem a função positiva e à esquerda da raiz a função é negativa. Bom, só uma curiosidade, olhando aqui para o gráfico, você já observa, né, que a função ela toca o eixo y no ponto menos 1. Né? Então, conforme o gráfico está indicando aqui, esse ponto onde eu estou colocando aqui o mouse, né, ele é menos 1, é para ser menos 1. Tá bom? Isso não é relevante para o estudo do sinal da função. O que é relevante para o estudo do sinal de uma função linear é o valor da sua raiz, né, e não a interseção. Por que o valor da raiz é importante? Porque ela te ajuda a saber para que lado a função adquire o caráter positivo e para que lado a função adquire um caráter negativo. Tá bom? Vamos agora para o caso da função decrescente. Aí o caso da função crescente é o oposto da função crescente. Então, quando o a ele é negativo, certo? Ou seja, o m negativo, a gente tem o seguinte, quem vai ser a raiz? A raiz não muda. A raiz continua sendo x mais menos b sobre a. Por quê? Porque independente da função ser positiva, ou de ter um m positivo ou ter um m negativo, tá bom? O zero da função, a raiz da função,
ela vai ser dada quando você pega a função igual a zero. Então, sempre, toda função ax mais b, né? Toda função que tem aqui ax mais b, ela vai ter uma raiz que é menos b sobre a. Toda a raiz dela vai ser menos b sobre a. Tá bom? Tá ok? Então, só que agora a nossa função ela é decrescente. Como ela é uma função decrescente, ela tem a inclinação, né, negativa. Né? A gente diz que o ângulo que a reta faz com o eixo x é um ângulo maior do que 90 graus. Eu já mostrei aqui para vocês. É um ângulo maior do que 90 graus ou ângulo negativo também. Depende de como você queira interpretar isso daí. Né? Então, a direita da raiz, tá certo? A direita da raiz nós vamos ter valores negativos. Agora serão negativos. E a esquerda da raiz nós vamos ter valores positivos. Então, à esquerda da raiz nós temos valores positivos e à direita da raiz nós temos valores negativos. Essa é uma função decrescente, essa é uma função de a é negativo, tá bom? Então, solução aqui do problema me diz o seguinte, que o f de x vai ser positivo quando o x for menor do que menos b sobre a. Tá bom? E o f de x vai ser negativo, né, quando o x for maior do que menos b sobre a. Certo? Então, essa vai ser a interpretação do problema, da questão, para o caso de funções, né, negativas. Tá ok? Para o caso de funções negativas, a gente vai ter sempre essa abordagem. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente olha para o gráfico agora da função, né, a gente olha aqui para o gráfico da função, o que a gente tem é o seguinte: a função, como ela é do tipo decrescente, para x menor do que menos b sobre a função assume valores positivos. Né? E para x maior do que menos b sobre a função assume valores negativos. Tá certo? Então, o que a gente pode afirmar acerca disso daí? O que a gente pode já de cara dizer aqui, né, é que quando você tem a raiz meio que divide o comportamento da função. Se ela for crescente, esse lado aqui vai ser positivo. Se ela for decrescente, esse lado aqui vai ser negativo. Né? À esquerda, se ela for crescente, a função é negativa, ela passa para cá. Ó. Se a função for decrescente, a função é positiva. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos estudar o sinal, né, de f de x igual a menos 2x mais 4. Tá bom? Onde é que é a raiz? A raiz, ó, perceba já de cara duas coisas. Que ela é uma função decrescente, portanto, né, o seu valor do m aqui é negativo. Tá bom? E ela toca o eixo y no ponto y igual a 4. Mas esse valor aqui não é relevante para estudar o sinal. Por quê? Porque a interseção da função com o eixo y não define o sinal da função. Quem define o sinal da função é a raiz. Quem é a raiz? A raiz ela vai ser encontrada quando você fizer f de x igual a 0. Tá bom? F de x igual a 0 vai dizer o seguinte: menos 2x mais 4 igual a 0. Quando eu passo o 4 para o outro lado, vai ficar menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Tá bom? Então eu descubro aqui que a raiz é 2. Ora, mas aí a função é decrescente. Como a função é decrescente, o que está à direita de 2 tem que ser negativo. E o que está à esquerda de 2 tem que ser positivo. A imagem da função é positiva à esquerda de 2. A imagem da função ela é negativa à direita de 2. Então, qual é a solução do problema? O x, para x maior do que 2, a gente tem uma função negativa. Para x menor do que 2, a gente tem uma função positiva. Tá certo? Então, aqui, quando você olha para o gráfico, agora fica mais claro.
Apesar de que o gráfico não é necessário, certo? Para fazer o estudo do sinal não é necessário. Basta você saber se a função é crescente ou se é decrescente, né? E encontrar a raiz. No momento que você encontra a raiz e sabe se ela é crescente ou decrescente, você é capaz de dizer, né, para que lado ela é negativa e para que lado ela é positiva, sem necessariamente fazer o gráfico, tá bom? Então o gráfico ele vai ajudar depois, obviamente, né? Então quando o x aqui é maior do que 2, ó, a função assume valores negativos. Quando o x é menor do que 2, a função assume valores positivos. Tá certo, pessoal? Então é isso que a gente pode afirmar acerca do estudo do sinal de funções lineares. Então, quando for na próxima aula, a gente vai fazer uma série de exercícios de sinal de funções lineares, tá bom? Tá certo? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje, tá bom?